Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar de três coisas basicamente aqui. Primeiramente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi diplomado ontem em Brasília, então ele recebeu o diploma de presidente da República. A segunda questão tem a ver com o golpismo que o Bolsonaro voltou a estimular, né, com seus seguidores. E a terceira tem a ver com uma das consequências desse golpismo que já aconteceu também ontem à noite em Brasília, quando bolsonaristas atearam fogo em ônibus, em carros, depredaram uma série de coisas, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui no vídeo de hoje, tá, pessoal? Então a gente começa falando sobre a diplomação do Lula. Ele foi diplomado às 2 horas da tarde ontem, né, e a cerimônia aconteceu em Brasília. E o Lula e o Alckmin receberam um diploma assinado pelo presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes, numa cerimônia para 1.000 pessoas em Brasília, tá? E aí o UOL noticiou da seguinte forma: o documento certifica que a Justiça Eleitoral apurou todos os votos, analisou as contas dos partidos, avaliou os recursos que questionaram o resultado do pleito e atesta que ambos têm condições de assumir o mandato em 2023, de 2023 a 2026, ambos, no caso, o Lula e o Alckmin, né, que é o vice do Lula. E aí a cerimônia teve uma ordem, né, teve um ordenamento ali que começou com um hino, depois o Alexandre de Moraes entregou os diplomas, o Lula discursou e depois houve um discurso forte, pesado do Alexandre de Moraes. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois discursos também agora, tá? E aí houve um forte esquema de segurança também em relação, né, a esse evento, por motivos óbvios, né, pelas ameaças que o Lula tem sofrido aí dos bolsominions, dos bolsonaristas mais radicais e violentos, estimulados pelo Bolsonaro e seu golpismo sistemático. E essa foi a última cerimônia antes da posse, né, que vai acontecer no dia 1º de janeiro. E aí também tem uma fake news bolsonarista, que tá, né, sempre tem uma mentira dessa gentalha, né, dos bolsonaristas mentirosos e criminosos que ficam inventando, né, essas fake news aí dos outros, especialmente da esquerda, né? E essa fake news diz que o Lula teria adiantado a diplomação para escapar da justiça dos Estados Unidos, porque ele vai visitar o Biden e haveria processos contra ele lá, né, por conta da Petrobras. Isso é um absurdo completo, né, uma estupidez bolsonarista. Na verdade, isso é uma canalice, né, de alguns bolsominions pilantras que inventam isso e, ao mesmo tempo, isso é tomado como verdade pelos ingênuos, né, porque tem os canalhas e tem os ingênuos, né? Onde tem um grupo de canalhas, tem sempre um grupo de ingênuos acreditando no que eles dizem, né? Então, quer dizer, essa fake news não faz o menor sentido, né? As conexões do Lula com o Biden aí estão as melhores possíveis, ainda que a gente tenha sempre que ter um pé atrás com os Estados Unidos, porque eles também têm um histórico de golpismo que já é, né, de décadas, né? Mas enfim, e aí a gente vai falar agora sobre antes de falar do Bolsonaro, vamos falar do discurso, né, do Lula e do discurso do Alexandre de Moraes, tá? Os dois discursaram nessa cerimônia e tem trechos importantes aqui que vale a pena a gente destacar, tá? O Lula disse que fará todos os esforços para cumprir com o compromisso de fazer o Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. Esse é um discurso importante, são duas palavras importantes aí, mais desenvolvido e mais justo. Esse desenvolvido tem a ver com o projeto da esquerda, que é um projeto de ampliar, né, o papel do Estado na economia, de produzir investimento público, tudo isso que a gente já discutiu várias vezes aqui em vários vídeos, e ao mesmo tempo estimular ali, né, a gente torce para isso, uma reindustrialização do país. Isso quando consertar a lambança que o governo Bolsonaro está deixando aí, que está realmente um negócio assim, né? Os grupos de transição estão divulgando aos pouquinhos os dados aí e é o caos, né? Eles destruíram o Estado brasileiro. Então, assim que esse papel aí de consertar esse estrago for feito, né, que a gente comece aí a investir, enfim, investimento público e ao mesmo tempo a reindustrialização do país, que isso é muito importante, né? Então, e aí a questão também do mais justo, que aí tem a ver com foco, né, nos mais necessitados, nos desempregados, nos mais pobres,
resolver o problema da fome e ao mesmo tempo aumentar o emprego. Quer dizer, o Lula tem um trabalho grande pela frente diante do estrago, né, da coisa, né, da terra arrasada, como se diz, que vai deixar o governo Bolsonaro, que a direita do Brasil sempre faz, né? A direita é isso, né? Esse cupim que vai comendo o Estado por dentro, ele vai destruindo as estruturas do Estado e depois fica, né, o caos para a esquerda resolver. E aí o Lula destacou também que o povo reconquistou o direito de viver em democracia, né? Isso é muito importante, e fez algumas críticas, né? Ele citou a compra de votos que o Bolsonaro fez com essas medidas eleitoreiras dele, né, nos últimos meses antes da eleição, os ataques às urnas eletrônicas, que também foram muito sistemáticos pelo Bolsonaro desde o início, né, do governo dele, o caso das dificuldades criadas no dia da votação pela Polícia Rodoviária Federal, que estão sendo investigados também agora, né? Parece que o presidente, lá, ou melhor, o diretor da Polícia Rodoviária Federal está sendo investigado também por ter participado, né, desse esquema lá de prejudicar os eleitores, que foi um absurdo isso. O governo Bolsonaro, assim, é o caos completo, né? E o caos no pior sentido do termo, né? Não é o caos da física, lá, que enfim é um conceito interessante, mas assim, né, é a destruição completa de todos os parâmetros do Estado, de todo o funcionamento razoável do Estado. Isso é tudo destruído quando a direita governa no Brasil, especialmente essa direita neoliberal conservadora de estilo bolsonarista, né? E também ele cita também o Lula, né? Ele cita também o caso dos patrões que coagiram os funcionários a votarem no Bolsonaro, né? Isso aconteceu bastante. O próprio velho da Van também é um retardado que fica fazendo isso o tempo todo. E, enfim, também tem que ser punido por isso, né? Porque isso é crime trabalhista, ele não pode fazer isso. E a gente está convivendo com esses criminosos aí no Brasil, né? Já tem, né, 4 anos, pelo menos. Aliás, tem mais, né? Porque eles já estavam aí, né? Enfim, funcionando dessa maneira bizarra, né? E aí, quando o Lula chegou, né? Para finalizar aqui essa coisa do discurso do Lula, quando ele chegou, parte das pessoas gritou "Boa tarde, presidente Lula", né, daquela forma bem incisiva e que, relembrando o período que o Lula ficou preso lá em Curitiba de maneira ilegal, né, de maneira absurda, por esse criminoso que é o juiz Moro. E essas pessoas ficaram lá todo dia, elas gritavam, né, "Boa tarde, presidente Lula", para poder estimular ele a passar por aquilo e superar, né, essa sabotagem completa que fizeram com a vida dele e com o próprio país, né? Enfim, com o Brasil, que sofreu nas mãos dessa direita bizarra que a gente está vendo governar desde o Temer. Depois entra o Alexandre de Moraes, né? Que é o presidente do TSE, né, atualmente, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí o Alexandre de Moraes diz o seguinte, ó, ele diz: "Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas. Verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional. Os ataques à democracia e ao pleito eleitoral concentraram-se de maneira vil, de maneira torpe, nos ataques, ameaças de todo tipo, coações institucionais ao Poder Judiciário e pessoais aos seus membros, em especial do STF e do TSE. Essa diplomação, a do Lula, né, atesta a vitória plena, incontestável da democracia e do Estado de Direito, contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio profundos proferidos, né, por diversos grupos organizados que, olha só, essa parte é importante, já identificados, garanto, ele diz, né, serão integralmente responsabilizados para que isso não retorne nas próximas eleições. Então, Alexandre de Moraes destacou aí a importância de punir essas pessoas que praticaram atos antidemocráticos, e elas continuam praticando, né? A gente vai falar disso aqui também até o final do nosso vídeo de hoje, tá? E aí a gente vem agora para falar do Bolsonaro, né? O Bolsonaro ficou 40 dias calado, ao mesmo tempo choramingando ali entre os pares dele, enquanto esses bolsominions criminosos ou retardados ficam nas estradas aí, nas portas de quartéis, atrapalhando a vida dos outros, querendo escalar golpismo, pedindo intervenção militar, né? Esse caos cognitivo que o Brasil está vivendo aí nesses últimos meses, especialmente depois da eleição.
E aí o Bolsonaro, 40 dias depois da derrota, fez um discurso para os apoiadores golpistas que defendem a sua permanência a qualquer custo no governo, né? Esse discurso dele, que foi há 3 dias, né? Esse discurso foi o primeiro dele, né? Durou cerca de 15 minutos e ele disse algumas coisas que também vale a pena destacar aqui. Ele disse que o seu governo despertou de novo o patriotismo no Brasil. É um negócio assim patético, né? Escutar isso é uma coisa assim inacreditável. Ele acha de verdade que esse comportamento aí é patriótico, né? É um patriotismo do Paraguai, nós já fizemos aqui vídeo sobre isso, né? É um patriotismo, é uma muamba, na verdade, é uma muamba conceitual isso não existe, né? Porque que tipo de patriota é esse que defende um governo entreguista, sem projeto para o país, né? Quer dizer, é um patriotismo estúpido, ingênuo, sem a menor conexão com o projeto, né? Que é típico do mazombismo da direita brasileira. Isso nós fizemos vídeo aqui sobre isso também, né? Ele disse também uma outra coisa que a gente já trabalhou em alguns vídeos aqui, que ele é um adversário do sistema, né? Que ele é uma figura antissistema, e ele escolhe o Paulo Guedes para ser o ministro da Economia, que é um sujeito que tem um banco de investimentos, um sujeito ligado ao mercado financeiro, e ele se acha antissistema, né? É um negócio assim, a gente não sabe se ri ou se chora do negócio desse, porque, enfim, o Brasil pagou caro por colocar um sujeito, um retardado completo como esse na presidência, um sujeito que se acha antissistema e ao mesmo tempo coloca um sujeito do sistema, né, para ser o ministro da Economia. Ou seja, né, a gente está sendo governado por um infantiloide sem a menor conexão com a realidade mais ampla, né? Enfim. E aí ele diz o seguinte, ó, abre aspas, não é fácil enfrentar todo um sistema. A missão de cada um de nós não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem, pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. E aí o gado começa a gritar, eu autorizo, aquela coisa patética, né? Eles autorizam o quê? Né? O que eles autorizam? Eles acham que eles podem autorizar o presidente a dar um golpe militar, a fazer uma intervenção militar. Quer dizer, esse é a estupidez que a gente está vivendo hoje, né? Assim, a estupidez generalizada que a gente está vivendo hoje, esses grupelhos completamente desconectados, né, da vida civilizada mais ampla, que ficam aí escalando golpismo em pleno século XXI, impedindo intervenção militar, pedindo ajuda alienígena, quer dizer, um negócio assim, né, chega a ser ridículo, e a gente está vivendo isso no Brasil. E aí o Bolsonaro continua, né? Eu sempre disse ao longo desses 4 anos que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Ele diz isso, ele diz que as Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo. Alguém tem que dizer, esse retardado, que o socialismo vai continuar independente das Forças Armadas ou dele, muito menos dele. O socialismo existe no 13º que ele recebe, que ele não tem a menor noção, ele não tem a menor condição cognitiva de compreender o absurdo que ele está falando. E a gente já discutiu isso aqui também em vídeos do canal, né? Quer dizer, o socialismo faz parte, inclusive existem partidos socialistas que funcionam ali, e ele não pode impedir isso, muito menos as Forças Armadas, né? Isso faz parte do jogo democrático, faz parte da vida democrática das sociedades republicanas, e ele tem que aprender isso de um jeito ou de outro. Ele vai aprender isso, né, por bem ou por mal, né? Na verdade ele já está aprendendo que ele perdeu a eleição porque o socialismo está aí funcionando, né? E ao mesmo tempo fazendo parte dessa dialética do sistema, que é muito maior do que o que ele pode enxergar. Essa é a grande verdade, né? E aí ele continua dizendo, todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses 4 anos, ao longo do período eleitoral, e o que foi anunciado pelo TSE. Nós estamos lutando pela liberdade até daqueles que nos criticam. Quer dizer, esse é o messianismo dele, esse pateta que governou a gente nos últimos 4 anos, né? Enfim, e aí, para finalizar, ele diz, estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também.
Acho que ele ainda não entendeu que assim, o povo já decidiu para onde vai a Câmara, para onde vai o Senado, para onde vai a Presidência da República. Teve uma eleição e essa eleição foi a decisão do povo, né? Então, assim, não tem... E agora é o seguinte, ó, quem decide para onde vai as Forças Armadas não é o povo, meu querido, é o Presidente da República e agora é o Lula. Acabou a brincadeirinha de botar 500 mil militares para trabalhar no Estado, isso vai acabar, essa brincadeirinha vai acabar. O Estado, as Forças Armadas têm que voltar para o seu lugar, que é o lugar de defesa das fronteiras externas e ponto, só, mais nada, né? Alguém tem que botar esse retardado num banquinho lá no jardim de infância para ele voltar a estudar e voltar a entender que não é assim que funciona, entendeu? Para parar de ficar escalando golpismo no país. E aí, enfim, ele no segundo dia ele foi visitar também os bolsominions lá, o gado que fica ali babando o ovo dele, e ficou em silêncio, não falou nada, só se despediu, etc. Né? Tá ali curtindo esses últimos momentos ali de presidente da República, porque acabou, né? Enfim, pessoal, e aí a gente finaliza com a seguinte questão aqui, né? Esse golpismo, né, que o Bolsonaro continua estimulando, né, que ele continua bradando aos quatro ventos com esses apoiadores, né, golpistas que estão ali, criminosos, muitos deles que estão aí impedindo, estão barrando estradas, enfim, e cometendo vários tipos de crimes. Esse golpismo está escalando para uma violência. Ontem à noite houve episódios de violência em Brasília, parece que um manifestante bolsonarista indígena, ele foi preso pela Polícia Federal por ordem do Alexandre de Moraes por ter, enfim, praticado ali atos antidemocráticos, e alguns bolsomínios furiosos ficaram, né, revoltados com essa prisão e tentaram invadir a Polícia Federal em Brasília. Não satisfeitos, colocaram fogo em 2 ônibus e 10 carros, e tem imagens deles tentando empurrar um ônibus de cima de um viaduto, e o ônibus fica pela metade, assim, bambeando para cair no viaduto, podia cair em cima de alguém lá embaixo, enfim, não estão nem aí para isso, são criminosos, golpistas, pilantras, e tem que ser presos, tem que acabar essa farra, né? Tem que acabar esse golpismo bolsonarista para o país voltar a caminhar, né, nos trilhos corretos da democracia, da civilidade e do projeto nacional, um projeto nacional de desenvolvimento, como chama o Ciro Gomes, e como certamente o Lula tem também, já está demonstrando isso. A gente vai fazer vídeo também aqui falando sobre os ministros, né? Estou esperando sair, já saíram 5, mas eu estou esperando sair mais aqui para fazer um vídeo comentando de maneira mais ampla isso, tá? E aí é isso, né? Os bolsominions incendiaram ônibus e outros veículos em Brasília, tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, como eu falei, né? E a segurança na frente do hotel onde o Lula está hospedado, né? Porque ele foi ser diplomado ontem, a segurança foi, enfim, ampliada, né? Ela foi reforçada por conta do risco de haver algum ataque contra ele, né? Por esses bolsominions retardados e criminosos. E aí a gente finaliza dizendo que inclusive a Polícia Federal jogou bomba de gás em alguns manifestantes que estavam ali nesse meio, queimando ônibus e tal, mas o fato é que a gente quer ver prisões. Essas pessoas têm que ser presas, essas pessoas estão colocando fogo em ônibus, daqui a pouco eles estão matando gente, só falta isso, né? Eles querem invadir quartel, eles querem invadir a Polícia Federal. Aquele bolsonarista, né, o Roberto Jefferson, ele jogou uma granada na Polícia Federal. O Bolsonaro está escalando o golpismo, está estimulando os golpistas a continuarem com esse comportamento. E eles agora, ontem, queimaram 2 ônibus e 10 carros e quase jogaram o ônibus de cima de um viaduto. Ou seja, essas pessoas têm que ser presas, tem que haver prisões, tem que haver ali uma resposta do judiciário a isso. Esperamos aí que o Alexandre de Moraes tome alguma providência, o STF, porque parece que as polícias, né, de baixo não estão dando conta disso, porque elas estão meio que aparelhadas também por bolsonaristas. Tem muitos bolsonaristas que estão ali, né, nos cargos de chefia dessas polícias, da Polícia Federal, enfim, das polícias civis e militares, e a gente não está vendo uma resposta adequada a esse tipo de golpismo, né, criminoso dos bolsonaristas. Então a gente espera que o STF também tome providências e que, enfim, que mais desses criminosos sejam presos, para que o exemplo aí seja seguido
isso pare, isso termine, porque isso pode acabar numa tragédia. A gente espera que não, e vamos continuar acompanhando aqui para poder ir comentando esses temas aqui e ao mesmo tempo conectar isso com uma realidade mais ampla para poder pensar o Brasil do futuro, o Brasil do ano de 2023 que está chegando já, e que a gente espera que seja muito melhor tanto na economia quanto nos costumes e no próprio modo de funcionamento do governo, e certamente será, né? Porque Bolsonaro já deu, olha só, né, aonde que chega esse comportamento golpista do Bolsonaro, né? Chega em violência, chega em, né, enfim, em gente pedindo intervenção militar, que a gente está vivendo, né, uma situação bizarra, né? Especialmente no nível cognitivo, né? Porque essas pessoas têm a menor noção, têm que voltar para o jardim de infância para aprender a respeitar, né, a realidade democrática, a realidade civilizada e as instituições. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos continuar acompanhando aqui e a gente vai trocando ideias sobre isso, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até lá e valeu!